Uma boa noite a todos. Vamos começar o nosso estudo dando continuidade ao item 16, Jesus e consciência. Na semana passada, a gente estudou o capítulo 4, diversidade de moradas, do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. E hoje a gente vai se ocupar do capítulo 2, Ser e Pessoa, do livro O Ser Consciente. Então, a nossa ideia é poder refletir sobre essa proposta do Cristo que envolve a tomada de consciência e essa expansão naquilo que a Joana de Anjos vai depois configurar como a relação desse ego com o self, no processo que nos chamou de individuação. E no ser consciente, ela começa a trazer uma série de conceitos básicos para poder entender esse processo que envolve o ser e pessoa e, de uma forma, essa caminhada de consciência até chegar à plenitude. E ela começa dando o conceito de pessoa. Alguém quer fazer alguma referência em relação a isso? Ela é pré-existente ao corpo físico, ela é multidimensional, nos acompanha em todo o processo evolutivo, né? E tem diversos conteúdos que têm que ser levados em conta, que são simultâneos e concomitantes e interrelacionados. O comportamento, a visão de mundo, a visão humana, os potenciais que nos acompanham, sempre numa perspectiva do ser pleno, nessa totalidade, mesmo que a totalidade tenha diversos aspectos e dimensões, né? Mas acho que o mais importante é assim, a pessoa é pré-existente ao corpo físico e é multidimensional ou pluridimensional. Ela traz um conceito inicial de Boécio que diz que a pessoa é constituída por uma substância individual de natureza racional. Então, a gente está aqui trazendo, a partir de Joana, essa ideia de pessoa como uma totalidade, que envolve essa dimensão extracorpórea, né, pré-existente, mas que abarca esses vários níveis da realidade, inclusive a dimensão corporal. Então, nesse primeiro momento, onde ela está trazendo a ideia de pessoa, ela está trazendo essa ideia do ser, que depois ela vai chamar de indivíduo, né, que se realiza no ente, no existente. Então, a ideia de pessoa aqui é muito a ideia de ente, desse ser que está dimensionado e se expressa a partir de várias possibilidades, né, onde existe essa dimensão do ser que é espiritual e essa configuração que ele assume a partir do corpo enquanto uma existência física. Então, pessoa aqui, na perspectiva da Joana de Ângeles, é essa visão dessa totalidade existencial, aonde nós nos configuramos a partir de uma referência, e essa referência envolve questões culturais, sociais, físicas, né? Então, de uma maneira, a gente acaba existindo num contexto, né, próprio, e isso nos configura também a cada pessoa que somos, né? Então, essa é a ideia de pessoa. Ela avança e depois vai trazer a ideia de consciência.
Então, se essa pessoa que vai se expressando nessa dimensão existencial, que envolve comportamento, personalidade, identificação, e que também carrega uma individualidade, a Joana fala que esse ser, esse indivíduo existencial, tem também uma consciência. E aí ela traz o conceito do Jung, que consciência como a relação dos conteúdos psíquicos com o ego, na medida que essa relação é percebida como tal pelo ego. Com isso, ela está afirmando que a consciência tem uma relação direta com o complexo do eu. Porque ela está dizendo que no conceito do Jung, que são esses conteúdos psíquicos que se relacionam com o ego. E isso que o Jung vai dizer, que tudo aquilo que se torna consciente porque passa pelo ego. Então, a primeira ideia de consciência aí é esse campo da consciência onde o ego é o centro desse campo. E dentro desse campo consciencial, esse ego se movimenta fazendo a relação entre os elementos internos e externos da realidade. Então, ela parte dessa primeira ideia de consciência, essa consciência que é cognoscente, que discrimina a realidade, que percebe, que consegue, então, estabelecer uma série de compreensões, como o tempo, a ideia de unidade, de temporalidade, e assim por diante, né? E uma ideia de uma consciência reflexiva, que é essa capacidade que o ego tem de pensar sobre os pensamentos. Então, de não só perceber a realidade, mas poder subjetivamente tomar consciência de si e refletir em relação a si e ao mundo. Então, é isso que ela está trazendo de consciência. Mas ela vai avançando e vai trazendo alguns outros elementos de consciência. Ali no quarto parágrafo, onde ele fala da psicologia tradicional, ao final ali ele relata, né, sem os limites do real aceito, do real psicótico e do real insônia. Aonde? Qual é a página? Na página 39, o quarto parágrafo, quando dentro Pode da ler para nós, consciência, então. a psicologia tradicional, aferrada ao organicismo ancestral, prefere ignorar os elevados níveis de consciência, nos quais os estados alterados, transcendentes, facultam a visão dilatada da realidade, sem os limites do real aceito, do real psicótico, do real insonho. Ok. Poderia, por favor, explicar? Poderia, por favor, explicar exatamente? Sim, Então, aqui, ela está ampliando a consciência, está saindo já desse conceito do Jung, aonde o Jung traz esse, não que Jung concorda só com esse conceito de consciência, para Jung existe consciência também no inconsciente. Então, a visão de consciência para Jung ela é muito maior que a questão da consciência egóica, porque cada complexo tem uma consciência, é uma ilha de consciência, né? Porque o complexo tem autonomia, ele tem sua forma de pensar, tem sua forma de desejar. Então, cada complexo também é uma consciência. O ego é um complexo. Agora, o campo de consciência, ou seja, para as coisas se tornarem conscientes, passa pelo ego. Mas existe consciência além do ego. Ou seja, uma parte minha discorda do ego. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, e estou aqui querendo estar aqui, querendo me aperfeiçoar, querendo aprender com a doutrina espírita, talvez tenha uma parte minha que não está tão interessada assim, né? E mesmo que o ego, nesse momento, não tenha consciência dessa parte, porque as coisas passam pelo ego, essa parte minha, que habita meu mundo íntimo, e que pode ser parte da minha sombra, por exemplo, ou de outro complexo, ela tem autonomia. É uma consciência também.
uma consciência parcial, uma subpersonalidade que se movimenta dentro de mim, com suas ideias, com seus estados e crenças, e que às vezes se opõe à minha visão egóica, mas não está consciente. Não está consciente, mas não quer dizer que não tem uma consciência. Aquilo que o Jung chamou de ilhas de consciência no nosso mundo interno, como a luz dos peixes, né? A luminatura, a luz da natureza que o Jung falava. Então, o meu inconsciente, por exemplo, tem sabedoria. Né? Ele tem dentro do inconsciente, dentro do campo do inconsciente, uma força organizadora, que é o self, que rege a personalidade total, que é uma consciência superior à do ego, e que movimenta esse processo de individuação. Quando Kardec pergunta aos espíritos onde está escrita a lei divina, na consciência, não é a consciência do ego. É essa consciência mais profunda do self. Então, tem vários níveis de consciência e vários tipos de consciência. Então, a gente fala do consciente, da consciência egóica, que é onde a gente se movimenta. Que para eu poder falar para vocês, para eu poder existir e me movimentar no mundo, o meu ego, como dentro desse campo da consciência, cria os recursos e as condições para isso. Mas, para além do ego, existe também consciência. É isso que a Joana vai colocar, que muitas vezes na visão biológica e reducionista de uma psicologia tradicional, eles não percebem que existem outros níveis de consciência que se manifesta, por exemplo, nos estados alterados de consciência. Quando eu estou em transe e a minha consciência do ego desaparece, mas vem uma outra consciência. Esse é o real psicótico que ela cita aqui. Não. Esse seria os estados alterados transcendentes facultam a visão dilatada da realidade, sem os limites do real aceito. Ou seja, o meu real aceito é um. Porque, de uma maneira que acontece, quando a pessoa dissocia, antigamente, a dissociação era vista como uma coisa patológica. Se eu estou dissociado, eu estou na patologia. Eu estou psicótico, não sou mais eu. Né? Quando eu sonho, quem é que está lá? Então, o que a Joana fala? O que acontece com a consciência quando a gente sonha? O que acontece com a consciência quando a gente é psicótico? O que acontece na consciência quando eu estou num estado alterado de consciência, em transe ou num processo de meditação e assim por diante? Então, é isso que ela está questionando aqui, que a psicologia acaba desconsiderando que cada realidade dessa, seja mesmo no psicótico, seja no sonho, seja em outros estados alterados, também existe consciência. E não essa consciência do real, que é aceito de maneira convencional. Então, ele está dizendo assim, que a consciência vai muito mais do que essa realidade egóica dessa dimensão que eu estou falando para vocês, uma dimensão espaço-temporal, de causalidade, de unidade, né? Toda essa noção que são as funções do ego, que a gente estuda, e a pessoa tem que estar com suas funções egóicas estruturadas para não psicotizar, né? Isso que a gente fala da consciência egóica é essa consciência estrito sensu, menor, mais limitada. Com as pesquisas com LSD nos anos 60, buscando estudar os estados alterados de consciência, se percebeu que esses estados alterados de consciência não necessariamente sejam patológicos. Os estados hipnóticos, tu pode estar num estado alterado sem estar patologizado. E aí a gente começa a entender que a psique, que essa pessoa que a Joana coloca, pode dissociar, sem patologizar. Então, tanto é que eu posso estar aqui de uma maneira
refletindo com vocês esse tema, e uma parte minha está pensando paralelamente, dizendo, puxa, em tal hora eu tenho um tal compromisso com tal pessoa, vou sair daqui, vou numa reunião. E eu estou simultaneamente vivendo essas duas realidades aqui enquanto falo para vocês, né? Então, e eu posso, de uma maneira, me afastar desse foco aqui e entrar num estado que entra em contato com outros níveis de realidade que não seja essa aqui, convencional, sem que isso seja patológico. Então, isso que ela está trazendo, que existem outros níveis de consciência que a gente tem que considerar além desse nível egóico. Sobre essas consciências que tem no nosso inconsciente, né? Que Sim. tem, por exemplo, no self, como tu falou, que o self pode ter uma consciência organizadora, orientadora, né? E também a consciência que tem nos complexos ali. É uma dúvida, assim, quando a gente tem a intuição, ela vem de uma dessas níveis de consciência, assim, profundos, assim, lá do inconsciente, ou a fé também, que é uma coisa que a gente não tem uma compreensão boa. Essas coisas vêm desse nível de consciência lá do bem profundo, assim, inconsciente. Sim. Bem, são duas coisas diferentes. Uma questão é a intuição. A intuição, para Jung, depende da consciência de intuição. Você pode pensar na intuição como uma inteligência mais elaborada, né? Aí a gente está pensando na intuição como uma forma de inteligência que envolve um grau de evolução maior, e aí a intuição está numa capacidade de compreender as coisas de maneira mais direta, de uma mente que já transpôs a razão e vai para uma dimensão muito mais profunda. E tu pode pensar a intuição como uma função psíquica, de tu ter uma intuição, né? Não é intuição mediúnica, porque tem também a intuição mediúnica, né? Então, essa intuição, então são 3 níveis de intuição que a gente está falando aqui. Uma como inteligência, uma como uma percepção mediúnica e outra como uma função psíquica. E o Jung vai dizer que as funções são funções da consciência, só que é uma função irracional. Ela é a serviço da consciência, mas ela não passa diretamente por um processo de racionalização, ou seja, num processo de valorização do ego, como é o sentimento e o pensamento, que o sentimento e o pensamento são funções racionais que trabalham com o juízo de valor. E a intuição não. Então, se essa intuição ela foi bem desenvolvida a nível egóico, isso se alia ao ego. E o ego pode, de uma maneira, usar esse instrumento de maneira mais próxima a ele. É como se eu tivesse um instrumento e conseguisse acionar e utilizar ele. Então, a consciência está junto com o ego aí. Mas, se eu não consigo desenvolver isso como instrumento, não quer dizer que eu deixei de ter esse instrumento. E eu posso, pela via do inconsciente, também receber intuições, né? E que pode aparecer para mim em forma de uma ideia pronta, ou de uma imagem, ou mesmo de uma sensação física, né? Que ela possa se transformar numa sensação física. Então, tem canais intuitivos, porque como a intuição é uma percepção mais direta, via inconsciente, não racional, ela pode ser apropriada pelo ego, mas ela pode vir, sim, de aspectos inconscientes. Existe aquilo que Jung vai colocar, então não é do complexo, a gente não vai dizer que a intuição vem do complexo, não é de um complexo em si, é que existe um campo psíquico, além do ego, que percebe a realidade também. Então a gente pode falar desse campo inconsciente, que não é tanto do complexo, pode ser até da própria consciência, porque o campo da consciência não está sempre iluminado. Tem coisas que estão mais perto da consciência, outras mais perto. Conforme o ego se movimenta e vai iluminando, aquilo se torna consciente. Tanto é que existe um ego onírico, uma consciência no sonho. Eu estou dormindo, eu estou inconsciente, entre aspas, mas eu estou tendo consciência
dentro do meu dormir, sonhando e lembrando, e às vezes tendo consciência que eu estou sonhando, né? Então, é complexo. Então, essa intuição, ela vem desse campo perceptivo que se dá por essas vias mais diretas, que não passa pela consciência egóica, né? Agora, o que o André Luiz coloca? Que algumas informações que a gente assimila no plano espiritual, quando a gente volta para o corpo, quando a gente tem lá uma conversa com um mentor, com um parente mais amoroso, sábio, e a gente volta para o corpo, essa informação fica registrada no nosso inconsciente, ela não se perde. E num determinado momento, há um disparo, né, há um gatilho que libera informação em forma de intuição. Não intuição mesmo. Eu estou numa situação X que o meu mentor me avisou, olha, Gelson, quinta-feira tu vai atravessar a esquina e tu vai se deparar com tal situação. Aquela informação está lá, né? Daí eu estou atravessando a rua na quinta-feira e por ter elementos ali que estão registrados na minha informação recebida inconscientemente, eu faço conexões. Aí ela tem força para emergir como uma intuição, né? Então, isso também se dá. Então, isso é intuição. A fé já é outra coisa completamente diferente, né, André? Porque a fé, ela envolve uma capacidade de confiança, entrega, que é elaborada por vários fatores, onde a consciência também está presente, né? Quer dizer, essa consciência egóica que alimenta essa fé, que busca refletir, que busca elementos que possam ajudar a compreender essa fé e exercitar essa fé como uma entrega minha. Então, depende da minha postura frente à vida. Isso depende também, então, do nosso ego, né? Agora, ter aquilo que eu conquistei enquanto uma compreensão dessa fé, dessa vivência que a gente chama fé, nem sempre abarca elementos do meu ego, porque eu já fui experienciando isso em outras vidas. E eu já trago um tipo de fé. Eu trago uma experiência e uma compreensão do que seja essa fé. Isso é um ponto. E outro aspecto é que a fé não é um processo racional. Então, claro que o ego não vai abarcar e vai, digamos assim, traduzir essa fé do ponto de vista racional. A razão, ela ilumina a fé e ajuda. Porque primeiro se tem a crença, né? Que isso que a gente viu. A Joana Jansen fala que primeiro tem a crença. E a crença vai depois se transformando num exercício de fé. Então, a crença é um produto de elaboração nosso que pode ser até patológico, no caso de um fanatismo, de uma crença mal formulada, né? E a fé é a experiência de entrega, de confiança, e que envolve realmente uma conexão num nível que é no nível do sentimento, da entrega, né? E muitas vezes não passa pela cabeça. O que te faz tu ter fé? Tu pode justificar algumas coisas, mas é difícil dizer. Eu tenho fé porque eu sinto, né? Porque eu acredito, eu sei, e é um saber que muitas vezes não passa muito pela cabeça, pelo menos aqui, passa mais pelo coração, né? E isso envolve, então, fatores internos aí, que muitas vezes o ego não tem como acessar ou compreender diretamente. Bem, então, com tudo isso, o que Joana traz é a gente poder compreender que essa consciência, ela abarca níveis de realidades psíquicas, de compreensão, que não está só no ego, mas está também em outros estados da nossa psiquismo. E ela fala dessa consciência adquirida no final aqui do item, que eu acho importante. Ela diz, a consciência adquirida, a perfeita identificação do conhecimento e do fazer, do saber e do amar, faculta a ampliação das próprias possibilidades
para penetrar em dimensões metafísicas, onde outras realidades são base do ser pessoal. Então, ela está colocando que a gente pode ter uma consciência ideal, uma consciência da realidade. Não é a consciência daquilo que eu conquistei enquanto a minha dimensão egóica. Eu tenho consciência que Deus me ama. Eu tenho consciência da lei de causa e efeito. Eu tenho consciência que eu vou evoluir e que eu vou chegar numa dimensão de perfectibilidade. Eu tenho consciência que eu sou amado e sou cuidado por Deus. Então, isso cria um ideal, uma consciência que me sintoniza com coisas que eu ainda não conquistei, mas que me dão uma compreensão de valores e de realidades que me ajudam, então, a fazer a minha caminhada. Ou seja, essa identificação com esse conhecimento, com minha responsabilidade, com a busca de amar e assim por diante. Então, é um ideal de ego também, né? É uma consciência ideal, uma consciência que eu estou em busca enquanto algo que eu quero chegar. É uma consciência de algo que acena para mim, né? Do meu futuro, de possibilidades, e que me dá uma base de apoio para que eu possa ampliar a minha própria consciência, expandir a minha natureza e, assim, ir criando mais recursos psicológicos e espirituais em mim mesmo. Até aí, tudo bem? Ou alguém quer trazer mais alguma coisa? Sobre a consciência adquirida, até frisei aqui, ela é, então, como você explicou, acabou de falar, ela é um acúmulo, na verdade, de várias encarnações, que você vai adquirindo essa consciência e vai lembrando e vai tendo insights nessa vida, agora. Não, Brisa. Adquirida. Não. Esse conhecimento que a gente adquiriu geralmente fica mais no inconsciente. Tá? Eu, por exemplo, em uma vida, eu fui pianista. Né? Então, esse conhecimento está dentro de mim. E tem uma parte de mim que tem consciência disso. Mas nessa encarnação eu não tenho consciência disso. Nessa encarnação, isso está distante de mim. Mas algum complexo meu, o pianista que dentro de mim, né? Ele está lá. Né? Até para mim não me desviar da minha rota. Nesse momento, eu não posso me desviar desse caminho, porque eu venho fazer outras coisas. E se eu ficar muito identificado com esse mundo que me pertencia, e que foi muito caro para mim, muito interessante, talvez eu fico preso nessa consciência de lá e não me desenvolvo em relação a outro movimento. Então, não é essa consciência. Essa coisa planificada esses elementos que eu adquiro que vêm agregar coisas minhas nesse momento. Eu adquiro um conhecimento novo. Então, eu estou tendo consciência de algo novo para mim. Eu adquiro consciência da importância do amar. Então, eu estou adquirindo um valor de alma que se agrega a mim. Eu não tenho esse amor ainda, mas eu tenho consciência da importância disso. Então, é disso que ela está falando. Então, essa planificação da consciência é a busca de tu se identificar com elementos que estão além de você, né? E que orientam a tua caminhada no fazer, no conhecer, no saber e no amar. Né? E isso vai te ajudar a criar esses recursos e ampliar a tua natureza. Então, é nesse sentido aqui que ela está falando. Tá, e nesse sentido, essa busca de conhecimento, ela só se dá pelo ego? Também não? Como que a gente adquire a busca do conhecimento se dá por uma postura egóica, uma disposição interna tua. Tá. Que é a tua vontade de aprender, o teu esforço sentido. Mas a forma de aprender não se dá só pelo ego. Tá. Eu posso assimilar realidades, informações para além do ego. Né? Então, sim, informações e muitas vezes até experiências vividas que eu não cheguei a
digerir de maneira consciente, e que se eu digerisse de maneira consciente, talvez pudesse ser mais elaborado, mas o fato de eu não parar e não refletir em relação àquela experiência, não quer dizer que eu não aprendi alguma coisa com ela. Porque, por exemplo, de tanto eu suportar dificuldades na vida, eu vou adquirindo uma capacidade de poder lidar com as dificuldades e com as frustrações. Mas aí eu pergunto para a pessoa, mas como é que tu fez isso? Não sei. Simplesmente foi acontecendo e agora eu lido diferente. Então, ela adquiriu um conhecimento. E claro que esse dinheiro passa pela consciência, mas não é um produto só da consciência, né? Quer dizer, de uma maneira, a minha experiência, e ser atravessado pela vida, vai movimentando forças e engrenagens e conteúdos internos meus que vão se ajustando, né? Então, nem tudo é um processo de elaboração do ego, porque tem a psique toda aí, e tem o self aí também, e tem os outros complexos aí também. Então, digamos, todo esse povo todo está sendo mobilizado, emoções estão sendo trazidas à tona, as outras estão sendo drenadas e assim por diante, gerando toda uma complexidade de uma dinâmica, não só consciente, mas inconsciente, que traz mudança. Então, essas mudanças, seja de comportamento, seja de conhecimento, se dá por essas duas vias, tanto pela via consciente como pela via inconsciente. Bem, depois ela entra no item comportamento. E ela, então, vai definir o comportamento como a nossa forma de ser e agir no mundo, né? As atitudes que caracterizam a pessoa resultam do convívio social e das aspirações cultivadas, gerando a consciência individual que responde pela do grupo social, em face da aplicação dos valores adquiridos. Então, que é esse processo que é do espírito, que começa na mente, se expressa na vida material através do comportamento. A mente, nós pensamos, desejamos, a mente alimenta isso, e em algum momento isso se transforma em realidade. Então, o comportamento é a síntese de uma realidade que a gente vive, situacional, limitada e momentânea, que envolve esses elementos todos que Joana fala. A minha educação, a cultura e os elementos que a vida me deu enquanto ferramentas nessa encarnação. Né? Porque pode ser que eu tenha também impulsos negativos, né, que estão escondidos e que não se apresentam no meu comportamento, porque estão reprimidos ou muito lá atrás. Né? Então, o comportamento é aquilo que, de uma maneira, aparece. Né? Aquele que, enquanto nossa expressão no mundo. Claro que uma pessoa pode ter um comportamento perverso, dissociado, e eu ser uma coisa numa hora e ser outra noutra hora. Então, esse comportamento sombrio vai aparecer em alguns momentos da vida. Ou quando a gente está tomado por uma emoção e descompensa, e vem o nosso complexo, isso gera um comportamento diferente ao que a gente está comumente acostumado com a nossa consciência, nossa persona. Então, a gente é tomado, possuído por um outro estado emocional que gera um comportamento correspondente àquele estado emocional. Né? Sim, o comportamento é essa expressão, né? Mas nem sempre ele geralmente o ego tende a ter o controle sobre isso, sobre o comportamento. Né? Mas é um controle que é um controle não tão assim total, e aí se o ego de uma maneira perde esse controle, outros comportamentos aparecem a partir de movimentos internos da gente. Né? Então eu estou aqui falando com vocês, numa boa, se achando o máximo, senhor de si mesmo, de repente passa uma barata e de repente esse senhor responsável,
sabedor das coisas, desestrutura porque tem medo de barata. Não é o meu caso, mas pode ser o caso de qualquer pessoa. E aí vem um comportamento totalmente diferente, né? Que não tem nada a ver, porque está vivendo uma realidade que te mobilizou a partir daquela experiência, aquele encontro com a barata, um mau encontro. Só lembrando, tem os atos falhos também, Sim. né, que Sim. surgem do inconsciente, se transformam em comportamento, mas não são da consciência. Os atos falhos, mecanismos de defesa, né, que são comportamentos que existem, que sejam para poder não se confrontar com a nossa realidade, ou fatores de proteção, e os atos falhos, quando o ego perde realmente o controle de uma situação, e um aspecto interno emerge, trazendo à tona uma realidade que eu ali não conhecia, seja que ato falho for, né? Tem vários tipos de ato falhos. Mas tudo isso, então, envolve nosso comportamento, né? Essa dimensão que acaba nos definindo como pessoa, né, Joana fala. Então, nossa existência é feita por comportamentos, né? Então, o comportamento vai falar muito da gente. Não fala de toda a nossa realidade, mas fala dessa existência da qual a gente assumiu um lugar no mundo e se move a partir de uma referência que é a nossa personalidade, né? A nossa dimensão, que é isso que ela vai colocar aqui em seguida, né? Que junto com esse comportamento tem essa personalidade, que é transitória, porque a personalidade é a nossa identidade no mundo. Então, a gente tem uma identidade no mundo, que representa essa personalidade. Então, como a pessoa é o ser total, a personalidade também é uma certa totalidade do nosso comportamento e outros fatores, como temperamento, como características, né? Seja gênero, sexualidade, temperamento, estilo, desejos, gostos e assim por diante, que vai dar nossa personalidade. Então, pode ser uma personalidade mais introvertida, extravagante, com uma personalidade que gosta de ser mais recatada, outra mais luxuriante, ou gosta de roupa extravagante, outra gosta de roupas mais discreta. Então, tudo isso que envolve características nossas, que falam do nosso jeito de transitar no mundo, de ser, fala dessa personalidade, né? E fala dos condicionamentos nossos, e isso tudo tem a ver com tendências que a gente traz de outras vidas, que se misturam com elementos que a gente vai adquirindo e agregando nessa vida. Mas ela é transitória, porque essa personalidade representa, então, essa identidade parcial que envolve a minha natureza, e claro que muitas vezes traz traços muito importantes e marcantes que eu já venho cultivando há muito tempo, né? Então, pode ser que tenha uma criança de 5 anos, né, e é um velho, né? Porque o espírito se identifica com os cêniques, né? E está ali, apesar de toda a jovialidade, o comportamento e a personalidade dele reflete aquele estilo, aquela forma de se movimentar no mundo. E outras pessoas que são bastante idosas, mas têm uma jovialidade. Então, isso depende de temperamento, de personalidade, de estruturas emocionais, de condicionamentos, de N fatores que vão dar, né, a nossa personalidade. E essa personalidade tem a ver com isso que ela fala aqui, né? Tem a ver, então, com as etapas reencarnatórias, com a experiência do sexo, da cultura, da inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. E aí, da necessidade da personalidade poder se comprometer, né, com uma consciência da realidade que ela é. Porque existe aquilo que a Joana fala do ser e do parecer, né? Então, algumas personalidades acabam tendo uma vida coletiva, em vez de ser uma vida pessoal, individual. E aí ela vai entrar no próximo tópico do ser e do parecer,
com a questão da identificação, né? Porque a identificação é um dos fatores, a projeção e a identificação são os mecanismos psicológicos mais primários na estruturação da nossa personalidade. O bebê vai se identificar com a mãe, com o pai, com os valores, com a cultura. Tem verdades ali que está sendo alimentado. Então, existe todo um processo de identificação, assim como ele vai projetar, e vão projetar nele expectativas, interesses, afeto. E desse jogo, aonde partes minhas se projetam na vida, enquanto anseios, enquanto impulsos, enquanto movimentos primários, e a vida me devolve para mim, na medida que a vida acolhe essas minhas partes e me espelha, me entregando de volta para mim de maneira positiva ou negativa, formando a minha personalidade e a minha consciência, meu ego. Também isso se dá no nível maior, aonde eu vou tendo processos internos que me são partes minhas, da qual eu me identifico, e que pode ser contrário até em relação à própria realidade familiar e social, cultural. Vamos pensar na identidade de gênero, né? Eu posso ser educado e reforçado num gênero X, por ter o corpo daquele gênero, mas a minha alma não se identificar com aquilo, identificar com um gênero diferente, mesmo que a cultura até se oponha a isso. Então, eu tenho uma identificação que é interna. Então, eu trago tendências, eu trago questões, eu trago, de alguma maneira, naturezas, predisposições que também me fazem me identificar com um jeito de ser. De repente, eu tenho um monstro dentro de mim que estou identificado com ele. Mas eu tento não deixar ele vir para fora, mas eu sei que ele existe e muitas vezes até uma parte minha até quer deixar ele vir para fora. Então, eu tenho uma luta interna entre a parte minha que não quer e a parte minha que se identifica com aquele lado meu que está ali e que a sociedade reprimiu e me ajudou a controlar isso. Mas pode ser que eu não tenha força suficiente, ou pode ser que eu me identifique. O mundo me faz uma coisa errada, me frustra, uma dor de amor, uma violência, diz, agora vocês querem ver, vou mostrar meu monstro para o mundo, né? E eu trago ele para fora, por quê? Porque ele já existia dentro de mim, né? Então, tem uma identificação que é interna, positiva ou negativa, e tem uma identificação externa. E a dinâmica da vida joga com esse movimento que envolve muito a educação da gente também, né? Porque a gente reencarna e passa por uma fase de infância justamente para se identificar e recolher elementos novos para poder superar coisas do passado. E assim vai. Agora, o que ela vai colocar aqui? Que dentro dessa identificação vai ter exigências que põem lutas, conflitos, porque o componente social impõe coisas para a gente, né? E também os apegos, que acabam sendo elementos de identificação negativa. Quando eu me apego a um modelo e fico preso naquele modelo e me perco de mim mesmo, né? Mas ela vai dizer o seguinte, no terceiro parágrafo: o apego externo, no entanto, é menos danoso do que o interior, responsável pelos vícios e paixões degenerativos que conduzem a patologias dolorosas e cruéis. Isso é relativo, né? A princípio, essas identificações patológicas, terríveis, do passado, são mais perniciosas, que a gente traz essas questões a ser superadas. Estou falando dessas identificações da sombra, né? Porque tem identificações internas que são positivas. Se eu já tenho valores internos, mesmo tendo um ambiente externo negativo, por eu ter já conquistado esse valor interno, eu não me deixo levar pela identificação externa, porque tem algo que me garante uma fortaleza e uma segurança pela minha conquista interna. Então, depende que identificação foi essa. Mas ela está falando dessa identificação que está ligado aos processos sombrios, né?
inferiores, da qual a gente tem que se libertar, e por isso esses são mais difíceis. Né? Claro, às vezes, uma identificação coletiva reforça uma identificação que eu já tenho, que é interna. Pode ser que você seja um cara muito onipotente, muito orgulhoso, machista, reencarno como homem, numa sociedade onde há um predomínio da força masculina, e aí a sociedade reforça essa fantasia que eu já tenho e me dá o direito de exercer ela. Não, tu pode ter várias mulheres, tu pode subjugar as mulheres, porque a mulher não vale menos que um camelo e assim por diante. E isso já está dentro de mim, mas encontrou um reforço na cultura e na educação externa. Então, muitas vezes, esse processo pode vir juntos, né? Questões internas e externas, a ponto que é todo um jogo de tensão que envolve os processos da vida, tanto em relação a ideais que eu me identifico, que eu não conquistei ainda, quanto identificações do meu passado que eu tenho que me libertar. Ou questões do mundo que eu tenho que dizer não. Que eu não tenho que estar identificado com os valores do mundo se esses valores não serem coerentes com uma realidade espiritual interessante. Então, quanto mais eu fico preso pelo apego numa ação coletiva, menos consciência individual eu tenho. Pode passar. Ela comenta, acho que no último parágrafo ali, primeiro ela fala, a psicologia oriental estabelece na ilusão, na impermanência da vida física, com os quais a pessoa identifica algumas preponderantes razões para o sofrimento. E a outra coisa que ela fala interessante, a desidentificação induz a conquista de patamares elevados metafísicos, nos quais o ser se autoencontra e se autorrealiza. Essa desidentificação, então, é uma coisa necessária. São duas coisas aí. Tu tem que reconhecer... Sim, ela está falando que a gente, como o nosso ego, ele emerge do corpo, da experiência corporal primeira, e vai se constituindo a partir da imagem que o mundo me traz de mim mesmo, né? Então, eu tenho que me desidentificar desses valores transitórios e materiais, que é dado pelo apego, porque o apego é a origem de todo sofrimento para o budismo, né? Então, que é transitório. Eu não sou o meu corpo, eu não sou a cor da minha pele, eu não sou o que eu ganho. Então, tem duas necessidades de se desidentificar. Importante, se desidentificar do ego, eu não sou o ego, né? Eu sou o self. E se eu acho que eu sou o ego, eu estou identificado numa visão mais restrita e limitada da minha natureza, e eu não sou também esses valores transitórios, esse elemento transitório, que é o corpo, o fazer, o parecer, o ter, né? Que muitas pessoas se identificam com o ter, ou com o parecer. Pessoas que são muito frágeis, mas muito orgulhosas, e têm um núcleo muito narcísico, tendo a necessidade de ser amada, e querendo impor isso para o mundo, mas tem muita dificuldade de se confrontar com seus medos, com a sua carência. Elas criam uma visão, uma persona rígida, e se identificam com esses valores, que o mundo é aceito, para mim poder me sentir amado. E aí eu nego tudo que é inferior em mim, no outro, porque estou preso a esses valores coletivos. Então, eu quero ter o carro que todo mundo tem, eu quero ter a importância e ter sucesso no mundo para ter esse amor. E eu fico preso numa identidade que é coletiva, numa persona, e nesses valores coletivos do corpo, da beleza, do sucesso, do ter, do parecer, que gera sofrimento. Então, ela falou da importância de a gente romper com essa identificação, para chegar no ser real. Eu só fico pensando assim, nessa complexidade toda que nós somos, né? O quanto a gente
realmente não se identificar totalmente com o ego, como tu diz, rompendo com padrões e coisas assim, é complicado até para que a gente, até para com quem a gente convive, porque que expectativa eu tenho em relação ao outro, né, no comportamento dele, nas atitudes, se a pessoa não tem se o comportamento dela não diz isso claramente, é tão difícil isso, né? Eu acho bem complexo. Porque no momento em que a gente quer se identificar realmente com o que eu sou, né, e não com aquilo que eu tenho que parecer, certamente eu vou entrar em mais conflitos, eu Vai vou ter pagar um mais preço, né? dificuldades. Um preço. Mas esse é o preço da pessoa que é consciente de si mesma e tem a dignidade de assumir aquilo que ela é, tanto naquilo que ela acredita, quanto aquilo que ela tem de limitações. E o mundo não quer isso. O mundo aplaude tanto, aplaude muito a inconsciência e aplaude muito a mediocridade. A gente é mais tolerante com as pessoas que fazem coisas terríveis e que não querem crescer, do que uma pessoa que quer ter dignidade e poder assumir sua responsabilidade frente à vida. Por quê? Porque existe um pacto aí de não crescimento, né? Porque o teu esforço mobiliza, me incomoda, né? Porque eu não quero crescer. E se tu quiser crescer, isso vai me incomodar. Agora, se tu não crescer, eu vou dizer, não, fica aí, tem tempo, porque daí eu também posso ficar aí, né? E nós dois ficamos nesse jogo, dizer, não, tá tudo bem, tu é maravilhosa, eu também sou maravilhoso, e aí a gente não tem nenhum compromisso com a vida. Então, realmente, isso exige um romper não só com as dificuldades nossas, mas ir contra o movimento do mundo. Então, a gente está aí contra a corrente. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que agir com amor, com compreensão e tolerância, porque, né, o outro está nos desafiando e isso é um exercício importante para a gente. Então, de qualquer maneira, isso faz parte da caminhada. Gelson, e até esse meu lado, por exemplo, que eu não acho muito legal, mas eu mostro esse lado. E isso também é importante. Aquele lado que não é tão bonzinho, que eu procuro esconder, se ele vem à tona, eu tenho que deixar que ele venha à tona, porque eu tenho que me mostrar do jeito que eu sou. Depende, não, né? Porque daí eu sou raivoso, azar de vocês, porque eu estou assumindo minha raiva, minha sombra, sai de perto. Não. Não, assumir a tua sombra não é compactuar com ela, nem se identificar com ela. Tu assume que às vezes tu derrapa, que tu tem um lado frágil, que tu tem um lado limitado, que tu tem uma dificuldade, para tu tomar consciência disso e não botar no outro, não projetar no outro e poder assumir que tu tem que aprender com isso. E dizer, olha, isso está em mim, eu estou aprendendo, é difícil, me ajuda, vamos lá. Mas não quer dizer que eu tenho que me identificar com isso, né? Senão ninguém muda. Então, aceitar o nosso lado sombrio envolve tanto uma atitude amorosa, de compreensão, de acolhimento, mas também de uma atitude moral, de responsabilidade e cuidado com essa atitude, né? Eu não faço certas coisas em público, né? Tem coisas que eu só faço dentro de casa e no lugar certo, né? Então, algumas coisas da gente a gente não deve ficar expondo, né? O fato disso ser verdadeiro, reconhecer que é uma parte minha, não quer dizer que as pessoas têm que conviver com esse lado meu, né? Mas eu tenho consciência que ele existe e não vou negar ele. Eu vou trabalhar no sentido de transformar, de elaborar. E se aparecer, né? Tudo bem, eu olho, porque nem sempre vou poder conseguir dar conta disso, né? Mas eu tenho a responsabilidade de tentar evitar que isso interfira negativamente nas relações com as pessoas e com o mundo. Eu adorei na seminário o Marlon falando, né, que é bom convidar essa parte da sombra para ela tomar um cafezinho com a gente e perguntar o que ela veio fazer ali, né? Que às vezes a gente tem uns... Eu achei tão interessante isso, porque eu comecei a fazer assim, sabe? Às vezes quando me dou conta de algumas o Jung coisas... fala que sempre por trás da sombra
tem um quem e o quê, né? Então, que essa pergunta, quem está ali, né? E o que ele quer com isso, é importante para a gente poder entender essa dinâmica. E na medida que a gente aceita essa realidade e se ocupa dela, a gente não está botando isso para dentro da caixinha e nem botando na responsabilidade das pessoas, está assumindo essa responsabilidade com a gente mesmo. E isso que é importante, assumir que isso nos pertence e nós temos que dar conta dessa realidade. E isso que ela vai colocar aqui depois, na segunda parte do texto, onde ela fala dos fatores de desequilíbrio e os fatores para o progresso e harmonia, né? Então, ela vai falar vários fatores que a gente não vai poder entrar. Envolve o amor, a angústia, o rancor, o ódio, e depois essa caminhada geradora de consciência, né? Que é interessante. Vocês querem ver isso semana que vem? Então, vamos continuar, então, no capítulo, porque aqui ela vai falar realmente de conteúdos importantes que são básicos na vida da gente, né? Que é essa dimensão do amor, essa dimensão da angústia, que é um sentimento bastante básico, o rancor e o ódio também, né? Então, vamos, semana que vem, então, de alguma maneira, fazer esse caminho de tentar gerar consciência e construir essa caminhada de plenitude que é a individuação. Então, vamos encerrando o encontro de hoje. Semana que vem, então, continuemos no item 16, Jesus e Consciência, no capítulo 2, Ser e Pessoa, do livro O Ser Consciente. Uma boa noite a todos, uma boa semana, então.